Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora nós vamos juntos trazendo as informações para você. E hoje estou começando aqui o programa, né? E sem o Zé Carlos Barão de Garcia, o nosso Zé Balaio, e sem também o José Fernando Rabechini, né? Hoje eles me deixaram aqui na mão. Não é verdade. É que realmente hoje eles não participariam do programa, porque hoje eu vou apresentar aqui para vocês dois vídeos, entendeu? Então a gente já vai ter um tempo maior destinado aí a esses vídeos. E amanhã o nosso Zé Balaio, o nosso Zé Fernando Rabechini já estarão de volta aqui. O que eu quero fazer com você aqui no início desse programa Linha Aberta aqui, enquanto o nosso Lucas Berlato também vai compartilhando com todo mundo aqui. Eu vou mostrar para vocês dentro de alguns instantes uma entrevista que nós realizamos no último sábado aqui em São Roque, e as coisas no jornalismo acontecem de repente, né? Eu estava já voltando para casa, era final da tarde, e aí de repente tocou o celular e era o meu amigo José Antônio Vicchiotti. E ele falou assim para mim: olha, eu estou ao lado aqui de um amigo seu. Eu falei, poxa, né? Nessa briga aqui com o ponto. Bom, estou ao lado aqui de um amigo seu que trabalhou muito tempo com você. Aí eu falei, põe aí, vamos ver quem que é, né? E aí a hora que eu falei, alô, eu inicialmente pelo alô só eu não reconheci. E aí eu falei, quem é? Ele falou, José Silvério. Poxa, foi com muita alegria que a gente teve a oportunidade de conversar com o José Silvério, que é um dos grandes locutores da história do rádio brasileiro, né? Vai completar agora 55 anos de carreira. E eu sempre tive o José Silvério como um ídolo na transmissão. Quando eu comecei a narrar futebol na Rádio Universal de São Roque, em 1983, a gente tinha ali como inspiração o José Silvério. E ele inspirou tanta gente, né? Tanto trabalho que ele fez, de tantas locuções. E eu tive a felicidade de realizar um sonho, de poder trabalhar ao lado do José Silvério, né? Eu trabalhei lá na Jovem Pan de 96 até 2015, foram 19 anos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Silvério durante 4 anos, porque em 2000 ele transferiu-se para a Rádio Bandeirantes, mas sempre continuou o contato, né? O Silvério é uma pessoa muito reservada, né? Profissional fantástico, mas é sempre muito na dele ali e tal, uma pessoa muito reservada, mas eu sempre tive ali boas conversas com o Silvério, falando principalmente de rádio, que é a nossa grande paixão. E aí quando eu fui informado que o Silvério estava aqui, falei, pô, vamos bater um papo então, né, com o José Silvério. E ele estava exatamente ali no bairro do Taboão, no Largo do Taboão, onde nós temos ali um ponto turístico, e onde se destaca ali a Barraca da Portuguesa, a dona Clélia, né, que tem ali uma barraca com lembranças, com doces, com vinhos e tal. E o Silvério parou por ali, tinha ido almoçar ali no Roteiro do Vinho, e era por volta de umas 3, 4 da tarde, ele estava passando por ali. E aí a gente foi lá, chegou e teve a oportunidade de bater um papo com o José Silvério. Deixa eu confirmar com o Lucas. Lucas, temos condições já de mostrar? O Lucas, sim? Então vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, dentro do nosso Linha Aberta, eu vou repetir aqui uma entrevista que eu publiquei nas redes sociais, está no Facebook, está no YouTube também, que nós realizamos com o José Silvério. Quem acompanha a rádio há muito tempo sabe a história do José Silvério, dos lances, dos jogos que ele narrou. A sua narração é muito técnica, é muito difícil o José Silvério trocar o nome de um jogador. Aliás, um dia eu até conversava com o Mário Sérgio, que morou em São Roque, que infelizmente faleceu naquele acidente do voo da TAM, estava trabalhando de comentarista da Fox, e naquele acidente também morreu o nosso querido Deva Pascovitch, né? Deva, que morou em São Roque também. E um dia, conversando com o Mário Sérgio, ele falou assim, poxa, a narração do Silvério é precisa, e ele é muito difícil trocar o nome, né? E até o Mário Sérgio falou que teve até um lance, um gol muito rápido, que ele desviou a bola de calcanhar, falou assim, olha, e o Silvério com uma precisão incrível nas suas narrações. Agora, de repente você que não acompanha tanto transmissões esportivas, né, para você saber que o José Silvério é um dos grandes nomes do rádio esportivo, 55 anos de carreira, e que vai agora para a sua 11ª Copa. A primeira foi em 1978. Então eu convido você nessa edição aqui do nosso Linha Aberta para acompanhar essa entrevista que a gente fez com José Silvério, falando um pouco da sua carreira e até lembrando aí de alguns momentos históricos. Acompanhe. Pessoal, que agradável surpresa. Estava passando aqui por São Roque, nosso São Roque, né, indo para casa, aí ligou meu amigo José Luiz Filhote e falou assim, ô Vanderlei, eu tô ao lado de um colega seu. Falei, passa aí. A hora que ele falou no telefone, alô, eu falei, quem é? No reconheci, ele falou, José Silvério.
Pô, mas que alegria, Silvério, fazendo uma visita aqui a nosso São Roque. Já conhecia São Roque? Já conhecia São Roque. Pois é, prazer em falar com você. Também tinha essa mesma alegria quando o Vilhote falou que você era amigo dele. Falou, mas será que eu não consigo vê-lo? Aí falou, vamos dar um jeito. Aí foi muito bom ter te encontrado aqui, é muito bom. Já tinha bastante tempo que nós não nos íamos, né? Verdade. E eu fico muito feliz porque eu digo sempre, no rádio a gente trabalha muito, ganha pouco, mas faz grandes amigos. Então é muito bom encontrar você aqui. Fico muito feliz em vê-lo forte, jovem ainda, só que mais gordo, né? Mais gordinho, velho. Tô com 92, mas vou emagrecer. Mas você falou que o rádio a gente fala a mesma coisa. Falou que na verdade a gente trabalha muito, mas tem exceção. Você, Silvério, é uma pessoa que fez o seu nome e nesse mercado competitivo muito difícil, a gente pode dizer que vocês profissionalmente, financeiramente, também teve uma realização. Você, da época de Osmar, de Fiore, que não é fácil. Pois é, mas veja bem, eu fiz minha vida, não tenho problemas, mas é porque sou modesto também. Eu não sou um cara deslumbrado, eu não tenho Mercedes, não tenho essas coisas do outro mundo, mas eu vivo bem. Também há um outro detalhe muito importante. Esse ano, e já está pertinho, que vai ser em julho, daqui a 2 meses, mais ou menos daqui a 2 meses, eu vou fazer 55 anos que eu irradio futebol. Se eu não tivesse conseguido fazer minha vida, eu teria sido muito incompetente também, né? Agora, não é uma vida de rico, não é uma vida que você pode falar assim, amanhã eu não vou irradiar mais e vou parar. Se parar de irradiar futebol hoje, eu não vou morrer de fome, não vai acontecer muita coisa diferente na minha vida, não. Mas com certeza algumas coisas vão mudar. E eu peguei uma fase de um país diferente, não só no rádio, mas como na vida inteira. Os salários brasileiros hoje são salários muito inferiores àqueles que nós ganhávamos antigamente. E eu no rádio não posso negar, não escondo, não minto, não tem problema, porque é tudo declarado no imposto de renda. Eu nunca fui rico, eu sempre fui empregado. Trabalhei na Jovem Pan, Bandeirantes em São Paulo especificamente. Os meus salários estão aí para quem quiser conferir. Então eu tinha que fazer alguma coisa com esses salários que eu ganhei. Eu fiz muita coisa até, graças a Deus. Isso é importante. Mas você, Silvério, quando eu comecei menininho aí, 9, 10 anos, então eu vi as transmissões da Jovem Pan e uma grande equipe da Pan, com você, com Orlando Duarte, com Vanderlei Nogueira, com Milton Neves, Cândido Garcia. A Pan realmente tinha um elenco maravilhoso. E você sempre foi inspiração ali na narração, e até a gente sempre lembra detalhes. Quando você saiu da Pan, foi para Bandeirantes em 85, até lembrar, o primeiro gol que você narrou na Bandeirantes foi do Éder Taino. Éder Taino. Pois é, você lembra de coisas da minha vida, mas que eu lembro. Porque foi um jogo do São Paulo com o Bahia, no estádio do Morumbi. E foi uma fase, era uma fase tão boa. Primeiro, a televisão não fazia tanto futebol quanto faz hoje. A gente não via. Olha, eu fui Corinthians primeiro na televisão depois de muito tempo. A pessoa que quisesse ver futebol tinha que ir no estádio. Eu até conto hoje. Aí vem aquela velha história da briga do velho e do novo. Tem gente que acha que a gente já critica por saudosismo. Não é questão de saudosismo, não. Você vê, por exemplo, hoje você vê o estádio do Corinthians, que é uma maravilha. Você vai lá e irradiar. O estádio lotado, equipe lotou, que não tem mais ingresso que tem. Veio o público, 35 mil, 34 mil, 34 mil no Pacaembu, 35 mil no Pacaembu. Dava Corinthians e 15 de Jaú, Corinthians e 15 de Piracicaba naquele tempo. Se tivesse um jogo no Morumbi, que era Corinthians e São Paulo, era 100 mil pessoas. No mínimo 85, 90 mil pessoas. Então, nós precisamos ter um equilíbrio para falar de presente e passado, porque presente e passado são duas coisas do mundo. Então, o mundo muda. Hoje, por exemplo, em São Paulo, se você colocar 100 mil pessoas no Morumbi, você não sai de lá, porque o trânsito vira um inferno, vira uma confusão. Naquele tempo, não. Você colocava 120 mil pessoas no Morumbi, verdadeiramente ou não, mas você colocava. E para sair do Morumbi, você saía, demorava quase que uma tarde inteira também para sair. Se o jogo fosse à tarde,
Você ia chegar em casa às 9 horas da noite. Hoje você nem sai, porque são 30 e poucos mil pessoas. Então, é essa a diferença. E eu digo sempre, tenho filhos, tenho netos, fazer comparação entre presente e passado é um absurdo. Eu, que fiz parte do presente, faço parte do presente e fiz parte do passado, sei quanto diferente é. Silvério, tantas histórias, tantos momentos que a gente viveu, mas, por exemplo, em 1977, Osmar Santos saiu da Jovem Pan, foi para a Rádio Globo. Aliás, ele estreou naquele primeiro jogo, o segundo jogo final do Paulista, entre Ponte e Corinthians, que o Corinthians poderia ser campeão, teve aquele gol do Vaguinho, até uma explosão lá de um gás lá, e você virou titular da Jovem Pan naquele momento. Osmar Santos, fantástico, mas você chegou ali na Jovem Pan, marcou presença e dois estilos diferentes. O Osmar com aquela festa tal e você aquela narração técnica. E você narrou aquele título de 77. Quer dizer, você assumiu como titular de esportes da Jovem Pan, já com a Corinthians saindo da fila, aquele gol do Basílio, um dos grandes momentos, né, Silvério? Verdade. Olha, eu digo sempre para as pessoas o seguinte. Eu comecei como locutor titular da Jovem Pan um pouquinho antes dessa história aí que você está falando, porque o Osmar saiu. E eu assumi, eu adiei um jogo São Paulo e Corinthians, que o Corinthians ganhou do São Paulo e passou para a final do Campeonato Paulista. Era o centroavante. Geraldão? Era o Geraldão. O Geraldão era diferente, né? Ele não era um grande jogador, mas fazia gol. E eu narrei o gol do Geraldão. Então, naquele dia do gol do Geraldão, eu não sei, não, foi um domingo à tarde. Quando eu cheguei segunda-feira na Jovem Pan, foi uma festa. A Jovem Pan tinha feito editorial, tinha feito um monte de coisa, jornal, já começou a falar. Um Dorinha só não faz verão, que falava para os marcos. Futebol é equipe. Futebol é equipe e tal, um monte de coisa. San Gerardi gravou a vinheta falando de mim, aquela história toda. Então, aí já teve gente, porque a vida é muito rápida, é tudo muito estranho. Aí já teve gente começando a falar, não, porque a PAN lucrou. O Osmar não estreou, porque ele demorou ainda um tempo para começar o futebol da Rádio Globo. Aí eu fiquei, digamos assim, uns 15 dias com uns 3 ou 4 jogos, sozinho, né? Isso. Tinha a Bandeirante, a Bandeirante estava aquela coisa tradicional dela. Na briga PAN e Globo, eu fiquei sozinho uns 4 jogos, né? E aí começou aquela festa, aí gente já teve comentário. Teve gente que me criticou, que o Osmar era melhor, mas teve gente que falou que a PAN ganhou, que eu era melhor que o Osmar, porque eu era mais sério, que eu fazia a bola correr. Então, essas coisas todas foram muito interessantes naquela época. E isso valorizou muito o rádio, de uma forma geral. E aí surgiram vários locutores que apareceram naquele tempo. Hoje nem isso aparece mais. Então, foi uma fase diferente, muito diferente daquilo que a gente vê hoje.
A gente poderia conversar bastante tempo aqui. Você está com seu amigo. Cadê seu amigo? Vem aqui para você aparecer aqui. É corintiano. Corintiano com a camisa do Porto. Seu nome completo? Porto campeão português. Nome completo? Wagner Nascimento. E você que trouxe o Silvério aqui? Viemos passear aqui em São Roque. Isso. E a gente teria muita coisa com o Silvério aqui. Eu lembro que nas finais de 77 você leu uma crônica no fim. O Corinthians. Eu fiz uma coisa. Você que fez aquela crônica de quem era? Porque eu achei aquele texto um dia na internet. Aquele texto, ele foi uma mistura. Eu fiz. O Randall Juliano fez alguns concertos e no final nós acertamos aquela história, que foi uma coisa muito bonita, muito diferente, né? Falando da alma corintiana. O Corinthians é que tudo é diferente, né? O Corinthians tinha 20 e tantos anos que não era título, não tinha um título, não era campeão paulista. Tinha título, mas não de campeão paulista, que para o futebol daquela época o campeonato regional era o mais importante. E atenção, Silvério, está sendo distribuído o segundo pôster da Jovem Pan, curso objetivo, contento de Basílio, aí no Morumbi e também na Paulista, onde praticamente já há carnaval. O técnico Paulo Brandão foi carregado pelos jogadores do Corinthians. Repetimos que o feito acontecido. Então tem essas histórias todas. E eu tenho muita sorte, eu digo sempre, gente, eu peguei uma história do futebol brasileiro muito diferente. Eu fiz Copas do Mundo com o Brasil campeão, fiz muita coisa. Eu, por exemplo, agora, eu vou daqui a 2 meses. Aliás, exatamente hoje eu vou estar chegando, daqui a 1 mês, eu vou estar chegando em Istambul para depois ir para a Rússia, que meu pai vai passar por lá. Vou para a minha 11ª Copa do Mundo. A primeira foi em 78. Já como locutor principal. Foi uma era completamente diferente do rádio. Nós tínhamos uma força enorme e tínhamos a grande comunicação que passamos a ter. Antes era tudo com muita dificuldade. Depois a gente encontrou a concorrência da televisão, que é muito difícil para nós, e nem existe a concorrência da televisão, ganha de goleada da gente. Mas apesar disso, eu sempre digo, nos cantinhos da tela, nós estamos lá para ganhar o nosso espaço. Que legal. Silvério, muito obrigado. E eu tive a oportunidade de narrar alguns jogos na Jovem Pan, e um dia eu fui narrar, acho que era um Corinthians e Mojimirim. Porém, não lembro. E você que estava narrando, acho que você estava narrando Mojimirim e Palmeiras. Você abriu a jornada com o famoso alô, ouvintes do Brasil. E aí você passou para eu narrar o primeiro tempo do Corinthians e depois você voltou para fazer o jogo comando. E aquilo assim, tive a impressão que eu estivesse num grande show. Vamos imaginar o Roberto Carlos, que é um grande ídolo. O Roberto Carlos abrindo e falando assim, ó, fiquem com o Vander Luiz, daqui a pouco eu volto. Então, de ter feito aquela narração assim, preliminar, como se fosse de um show, foi realmente um grande momento. E eu guardo assim como o troféu. Um dia o Flávio Prado chegou para mim e falou assim, eu vou falar uma coisa para você, que falaram para mim e foi importante. O Flávio falou assim, quando ele começou a comentar na Record, um dia chegaram e falaram, o Pedro Luiz gostou do seu trabalho. Mas falou assim, olha, o Pedro não falaria isso pessoalmente pelo jeito dele e tal. E um dia o Flávio chegou para ele e falou assim, olha, você sabe que o Silvério é muito discreto, é muito na dele, mas um dia que eu estava com ele na cabine e você narrando, o Silvério comentou, olha, ele narra direitinho. E ele falou, vou contar isso para você, porque esse é o tipo de troféu que a gente gosta de guardar. Obrigado de você um dia ter citado isso, porque você é o nosso grande ídolo. Guardo isso como um troféu. Muito obrigado e que Deus te ajude e que continue assim. Você me conheceu lá na Jovem Pan, trabalhamos juntos durante muito tempo. Vamos ser sério e ao mesmo tempo baixando a bola. Você sabe da importância que eu tive para o rádio naquele começo, aquelas coisas todas que eu fiz na Jovem Pan.
Para ser bem honesto, eu criei uma rádio que foi a Jovem Pan. Eu peguei com o Osmar, que era um outro grande nome, mas não tinha a força do futebol que eu fiz a Jovem Pan ter um pouco depois, por muito trabalho, por muita dedicação. E ao mesmo tempo eu fiz um monte de profissionais companheiros e os tratei sempre muito bem. Muito bem. Tenho orgulho de ter feito o Vanderlei Nogueira como repórter, outras pessoas muito importantes no rádio que passaram pelas minhas mãos sob o meu comando, porque eu fui diretor da Jovem Pan e eu fui vice-presidente de futebol da Jovem Pan, de esportes da Jovem Pan, e nunca disse para ninguém, porque eu nunca falava que eu era chefe. Eu estava sempre lá e você sabe que eu sou muito sério, sou às vezes muito duro, mas eu sou muito tranquilo para tratar as outras pessoas. Então, nesse sentido, é o que eu digo sempre. Agora em julho eu completo 55 anos de carreira no rádio. Eu acho isso quase que uma proeza e ao mesmo tempo fico muito feliz porque deu certo. Silvério, muito obrigado. Ô filhote, vem aqui só pra gente falar um tchau, pra liberar. A sua esposa já tá esperando ali e tal. Já vamos liberar o Silvério aqui, tá bom? Prazer em conhecê-la. Já vamos liberar, tá? Filhote, obrigado por ter ligado pra mim e a gente fecha aqui com o José Silvério. Obrigado, hein, filhote? Nada, as ordens. Você torce pra que time? Corinthians. Não, Osmar, o Silvério errou muitos gols. Obrigado. E que golaço! E que golaço! Amanhã eu vou irradiar o Corinthians. Corinthians, né? E Palmeiras, hein? Corinthians e Palmeiras, tá? Vai lá, obrigado. Abraço. Caindo no pé dele, vem Corinthians aí. E vem Corinthians, arranca Pedrinho, fintou, limpou, rolou pra Jadson, bolão, dominou, rolou pra Maico, entrou, bateu, tocou. O Rodriguinho, gol! Do Corinthians! É de Rodriguinho, camisa 26. Uma belíssima jogada de Pedrinho. Ele tabelou, tocou na esquerda. Aí a bola foi cruzada no meio da defesa do Palmeiras. Veio de trás, Rodriguinho não teve nenhum trabalho para tocar pro fundo do gol. Na marca de 37 minutos, etapa primeira de jogo, aberto o placar na Arena Corinthians. Rodriguinho, camisa 26. Corinthians 1, Palmeiras 0. Silvério no oferecimento de Pátio Corina, São Roque. O José Silvério falando com a gente aqui, você conferindo nesse trabalho especial no oferecimento de Pátio Corina. Tem tudo que você precisa, tem lá no Pátio Corina. Aliás, está aparecendo no meu celular aqui que é aniversário do meu amigo o Robertinho Marque. Então, parabéns. É hoje mesmo o seu aniversário, Robertinho? Apareceu aqui. Parabéns ao Roberto Marque, do São Roque Supermercados, do Pátio Corina. Muito obrigado que está sempre ligado, acompanhando aqui o nosso trabalho. O Robertinho, um grande incentivador. Quando eu saí da Jovem Pan, né, lá em 2015, depois que você está num lugar de 19 anos, né, você tá muito agregado ali na sua vida, né? E vários amigos, né, ligaram, conversaram e tal, e uma pessoa que eu não tinha, assim, contato mínimo, né, só de bom dia, boa tarde, era exatamente o Robertinho Marque. E foi uma das primeiras pessoas que me chamou. A gente passou uma manhã lá, a gente ia ter uma conversa em 15 minutos, ficou quase 3 horas conversando lá, e falando da vida, falando da vida profissional, né? Como que a gente tem que tocar tudo isso daí. Obrigado, sou muito grato a todos que naquele momento, né, conversaram, né, tal. Sabe como que é? Você sair de um local depois de muito tempo, tal, e muita gente, sou grato a todos, mas também tem o Robertinho Marque, que faz aniversário hoje, que foi uma pessoa muito legal ter conversado com o Robertinho naquele momento. Bom, eu quero agradecer aqui o Silvério falando, grande José Silvério aí, as pessoas vão mandando mensagem aqui, ó. O Maurício Mironti, meu querido Maurício Italiano, rapaz, falou que estava acompanhando aqui. A Filomena Goretti Dias César, que é a esposa do nosso José Luiz Piniquinho, acompanhando também. O Maurício Mironti já mandou uma mensagem aqui, ó. Tô aqui de olho e ouvidos. Obrigado, Maurício. A gente jogava botão junto, rapaz. O Rafael acompanhando. Ézio Donizete Marque, não são todas as pessoas que eu entro que eu consigo identificar, tá? Fala, por que você fala o nome de algumas
e não fala de outras, é que às vezes não aparecem todos para mim aqui, tá? A doutora Anselma Folha, acompanhando a gente também, obrigado. Rodolfo de Luca Júnior, pessoa muito importante na nossa carreira profissional, ele que me abriu espaço na Rádio Universal de São Roque em 1983, ao lado do Taufik Elias Fandi Júnior, está acompanhando também. Leonardo Oliveira, aliás, o Rafael de Foggio mandou a seguinte mensagem: meu ídolo Silvério, minha referência, ótima entrevista, Vander Luiz, grande abraço a todos. Nosso José Fernando Rabechini, que está acompanhando hoje na casa, né, ouvinte online hoje, tá nos acompanhando, mandando mensagem aqui também. O Luiz Vicente Furquim, obrigado Luiz Vicente Furquim, está sempre ligado aqui com o nosso programa, tá, o Residencial Recanto da Cascata, hein, Luiz Vicente Furquim. E temos aqui também o Lolo Lisa, que é do pub que nós temos aqui em São Roque. Precisa trazer o Lolo Lisa aqui para falar da programação do pub e para falar também do Contur. Ele é o presidente do Contur, o Conselho de Turismo de São Roque. O Primo Ribeiro está acompanhando a gente, jornalista. Aguinaldo Grando, presidente do Paulistano, grande Tuxê. Luciana Cristina Garanhani, Germando Martins, Eide de Castro, obrigado. Meu amigo Juvenal Augusto Moraes, o homem que fez o meu casamento, rapaz, com a esposa dele, a Marinha, que felizmente já faleceu. Maria José Albuquerque, que o Rodolfo de Luca Júnior mandou uma mensagem aqui para falar do José Silvério. O mais perfeito narrador da história do rádio, herdeiro fiel de Pedro Luiz. O genial Osmar Santos foi o herdeiro fiel e aprimorado de Fiore Gilhote. Grande abraço, Vander Luiz. É que é o seguinte, são dois gênios da transmissão no rádio esportivo, né? Porque é o seguinte, o Osmar Santos era uma grande festa, aquilo do garotinho, ripa na chulipa, pimba da gorduchinha, fogo no boné do guarda, era um outro esquema de transmissão e maravilhoso, né? O Corinthians fazendo gol, lembra aquele gol importante, 15 de novembro de 5 de dezembro de 1976, a invasão corintiana no Maracanã, e ele falava um turbilhão de emoções, narrante pelo lado dele, quer dizer, Osmar uma grande festa a narração do Osmar Santos, né? E o José Silvério, um estilo diferente. Aquilo de narrar em cima da bola, né? Solta a bola na ponta direita, ele domina, pisa, levanta a cabeça, toca pela meia direita, entendeu? Aquela narração em cima do lance, como se você estivesse vendo o jogo de futebol. E esse até que o Silvério falou, que a gente comentava que com ele a bola rolava mais, né? Na transmissão. Então tem esse detalhe. Agora, o Pedro Luiz também muito técnico. A narração do Pedro Luiz, né, que eu ouvi menos, né, muito mais através de fitas de arquivo, mas o Pedro, sensacional. O dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, 1950, lá no Maracanã, ele falou de improviso, maravilhoso. Tinha uma oratória fantástica, o Pedro Luiz. Aí ele citava, nós que construímos este gigante de cimento, e narrou todo aquele momento que estava passando o futebol brasileiro com aquela derrota de 50. Pedro Luiz é fantástico, eu já conheci mais o Pedro Luiz depois como comentarista na TV Record. Silvio Luiz narrando, Pedro Luiz comentando e o Flávio Prado reportando. E o Fiore Gilhote, que infelizmente já faleceu, também, né? O Pedro Luiz também já faleceu, tinha um estilo diferente de narração, né? Aquele estilo mais, né, romântico, né? Solta a bola na ponta direita, o moço de Piracicaba domina, sabe? Era um estilo diferente, mas também fantástico. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo torcida brasileira, crepúsculo de jogo. Então era uma coisa emocionante de ouvir esses grandes nomes do rádio, né? E o Silvério durante 55 anos, e as emoções que ele já narrou, a gente falou ali, eu acabei concentrando mais daquela final de 77, porque foi o momento que ele virou o locutor titular lá da Jovem Pan. Imagina sair o Osmar Santos, que era um grande narrador, e aí vem alguém para substituir o Osmar. E a substituição estava ali na casa mesmo, né? O seu Tuta falou, não, é o Silvério que vai. E foi, realmente arrebentou, e é um sucesso comercial também, porque a Jovem Pan sempre vendeu muito bem suas cotas de transmissão, tendo ali uma equipe maravilhosa, né? Não só o Silvério, uma equipe maravilhosa de locutores, comentaristas, repórteres, produtores, mas com o Silvério ali à frente. Tanto que o Silvério ficou na Pan até 1985, a gente falou rapidinho, aí ele saiu, foi trabalhar na Bandeirantes. Mas ele foi lá um tempo na Bandeirantes com o Fiore ainda em alta. E acabou não dando certo, entendeu? Acabou não dando certo. Tanto que 3, 4 meses depois, ele acabou retornando para a Jovem Pan. Eu até falava assim rapidamente com o Silvério antes de gravar. O Silvério, vou contar a história dele aqui, ele ficava 3 dias falando, né?
que quando ele voltou para a Jovem Pan, tocava a música do Roberto Carlos, O Portão, aquela que fala eu voltei agora para ficar. Então entrava durante a programação, o Roberto cantando, não vou cantar, eu voltei, entendeu? E aí entrava só a vinhetinha do gol, 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 que é a marca registrada do José Silvério. Aliás, você sabe quem é que fez essa vinhetinha do gol do José Silvério? Quem fez essa vinhetinha de gol foi o Tutinha, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, do FM, da Jovem Pan. Ele pegou esse gol do Silvério e ele repetiu várias vezes, entendeu? Então essa vinheta aí quem criou foi o Tutinha, entendeu? Tutinha que não é ligado no futebol, mas ele deu essa grande contribuição fazendo a criação dessa vinheta. Então realmente tem histórias maravilhosas, né? Depois ele voltou, né? Copa do Mundo de 90. Vou dizer uma coisa para você, são detalhes, né, que não daria para falar tudo ali no sábado e tal. Quem sabe um dia o Silvério vem aqui bater um papo com a gente no estúdio, fica 2h30 aqui. Quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, nós tivemos o incêndio do Osasco, do shopping Osasco Plaza, né? Era o Osasco Plaza. E aí foi toda aquela correria, toda aquela tragédia, né? E eu estava lá acompanhando, tal, estava dentro do hospital em determinado momento, tal, e aí a gente foi ter uma coletiva lá com os médicos, falando como é que estava o atendimento, tal, e aí um dos médicos que a gente foi lá em entrevista, quando ele viu que eu estava lá com o microfone da Jovem Pan, o gravador da Jovem Pan, ele falou assim, poxa, você é da Jovem Pan? Eu falei assim, eu tenho um grande amigo lá. Eu falei, quem é? José Silvério. E aí falou que ele tinha feito uma cirurgia no Silvério na Copa de 90, acho que foi depois da Copa de 90. E depois o Silvério comentou que ele estava precisando passar por uma cirurgia, não lembro bem se era estômago, o que era, e o Silvério viajou para a Copa de 90 preocupado com esse detalhe, né? Mas depois ele fez a cirurgia, foi tudo bem. Aquela Copa de 90... que o Silvério ele criou naquela Copa de 90, assim, em vez de falar tem cheiro de gol, quando saiu o gol do Brasil ele falava tem perfume de gol no ar, entendeu? Então teve esses detalhes aí, são muitas histórias, né? E por uma coisa que eu falei ali que o Mandurinha só não faz verão, porque a saída do Osmar Santos da Jovem Pan para a Globo foi uma disputa pesada ali, né? A Globo muito forte, né? Poderio econômico, né? E porque queria levar o Osmar Santos lá para a Rádio Globo. E a conversa que a gente ouviu ao longo dos anos, né, com pessoas ligadas diretamente ao assunto, é que em determinado momento a Globo ofereceu um valor para o Osmar. E o Osmar acabou não aceitando. Aí refizeram a oferta. A PAN cobriu. Refizeram, cobriu. Aí diz que começou uma coisa assim, olha, Osmar, se você vier trabalhar na Rádio Globo, nós vamos adesivar aqui, não sei quanto que ele tem, porque não era adesivar, era pintar, né? Nós vamos pintar os carros aí, equipe de esportes, Rádio Globo, Osmar Santos. E aí, a PAN falou assim, o seu Tuto falou, não, isso também, eu mando pintar o carro aí. Olha, mas no dia que eu for estrear, vai ter um helicóptero que vai me levar lá no estádio. Não, isso também a gente faz, não tem problema não. E aí a Jovem Pan foi cobrindo as ofertas do Osmar Santos. Até que chegou uma coisa que o Osmar falou o seguinte, olha, eles vão anunciar a minha contratação no Jornal Nacional, em rede nacional. Aí o seu Tuto falou, bom, aí com o Jornal Nacional não dá. Poderia até comprar um espaço lá, mas eles não vão querer vender. E aí foi o decisivo. E aliás tem um livro que conta a história do Osmar Santos, o autor o Matiusi. Ele coloca o seguinte, que o contrato do Osmar com a Rádio Globo foi assinado numa madrugada. Fechou tal. E aí, para fazer a gravação da TV, eles se reuniram no dia seguinte, aí com câmera de TV, tudo lá, e aí assinaram o contrato ali para a televisão, para a imagem da Rede Globo. Mas, na verdade, o contrato para garantir o negócio já tinha sido assinado naquela madrugada. Bom, então esses detalhes aí. Deixa eu ver quem mais está acompanhando a gente aqui. O José Roque de Oliveira, meu primo advogado. Gilson Ribeiro. Pô, que alegria, Gilson Ribeiro acompanhando a gente. Um dos grandes repórteres da televisão brasileira. O Gilson Ribeiro começou lá na Globo, no departamento de esportes. Ele começou a fazer umas matérias diferentes, né? Fugindo daquela reportagem quadradinha, assim, dizendo o Corinthians jogou, o Palmeiras jogou, o São Paulo jogou, os gols foram marcados, os goleiros fizeram defesas, tal, a palavrinha. Não, ele mudou, né? Revolucionou ali a linguagem, pegando outros detalhes. Muito que a gente vê hoje na televisão, você vê um estilo diferente e tal.
teve muito ali com o Gilson Ribeiro, que depois foi trabalhar lá na TV Bandeirantes. Obrigado, Gilson Ribeiro, acompanhando a gente. E o irmão dele também é jornalista, o Gilvan Ribeiro. O Zander Pereira, José Luiz de Souza acompanhando, Ednelson Mazeto, pode mandar mensagem aqui, tá? O José Luiz Pereira Furtado, Clio Levi, que também é radialista, jornalista. O Moura Napoli está acompanhando a gente, meu amigo Moura Napoli, locutor esportivo também, residente em Itu. Preciso dar uma passadinha em Itu aí, hein? O Moura Napoli está mandando aqui. Boa tarde, Vander. Legal esse papo com o Silvério, obrigado. O Rosan Camilo Bento. Pô, Rosan Camilo Bento aqui, ele foi operador da Rádio Globo durante muitos anos e tinha até uma dupla sertaneja, Bento e Mamão, formada por 2 técnicos lá da Rádio Globo. Ô Rosan Camilo Bento, pô, mas que satisfação de saber que você está acompanhando aqui o nosso programa. Um grande abraço, viu, Rosan Camilo Bento. Pô, só mandar mais detalhes aí da dupla Bento e Mamão, que tanto sucesso fez. O Alejandro Ribeiro, que é irmão do nosso Jair Ribeiro, diretor aqui do Giro Mix, que está na Espanha acompanhando a gente. O José Fernando Rabequini está ligado aqui. O Rafael de Foggio mandou aqui que eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Obrigado, pessoal de São Carlos. O Luiz Carlos Quartarolo está acompanhando a gente também. Meu companheiro, a gente está com um projeto também, com transmissão de um programa de esportes 3 vezes por semana pela AltV. Acesse, viu? Segundas, terças e quintas-feiras, tá bom? E aí você pode acompanhar a partir das 5 da tarde, você acompanha o programa, entendeu? É bem legal, preparado especialmente para você, com a nossa SIG na produção, fazendo um trabalho maravilhoso. O Celso de Freitas na produção, ele que durante muitos anos deu aula de radiojornalismo lá na São Judas, estamos juntos nesse projeto aí. O nosso Mauro Montagnier, que está também fazendo todo o trabalho lá. O Kevin, muito legal, um abraço ao Luiz Carlos Quartarolo. E hoje tem, só acompanhar no AltV a partir das 5 da tarde aí, tá? E a gente também, esse programa é retransmitido por várias emissoras, tá? No interior de São Paulo, tem rádio no Paraná, tá sendo bem legal as emissoras que retransmitem também os nossos boletins do Futebol em Rede. Acesse futebolemrede.com.br. O Moranápolis mandou mais uma mensagem aqui. Silvério, Fiore e Joseval Peixoto, 3 grandes escolas. Joseval também narrou e narrou muito, nosso grande Joseval Peixoto. O Jair Prado também sintonizando, imagem e som espetaculares. Obrigado. O Clio Levi está mandando um tchauzinho aqui pra gente. O Eduardo Reis está acompanhando, o Fábio Destro, o Benedito de Jesus Soares, é o Ditão das Máquinas, obrigado. A Maria de Lourdes Martos Martins Trestini. Maria, você tem que mandar para a gente aqui, ela é a presidente da obra, aliás, ela é a vice-presidente, né? Quem comanda é a vice-presidente, por uma formalidade, o presidente é o padre, né? O pároco. Então, Maria de Lourdes, sempre que tiver aquele delicioso pastel da obra assistencial, avisa a gente. Semana passada teve, é uma maravilha ali na Henrico de Lacqua. O José Rubens Decares também acompanhando, muito obrigado nesse espaço que a gente falou aqui com o José Silvério e falou um pouco de transmissão esportiva. E já que a gente está nesse assunto, eu vou contar aqui uma curiosidade para vocês. Em 2000, o Silvério, você vai narrando o jogo, aí chega uma hora que a garganta dá uma falhadinha. E o Silvério estava com a garganta de molho, né? E ele não ia poder narrar um Corinthians e Palmeiras que ia acontecer no Morumbi num domingo à tarde. O Nilson César, naquele momento, em 2000, estava passando por um probleminha de saúde também, síndrome do pânico, e estava afastado da Jovem Pan. E o que aconteceu? Sem o Silvério, que estava de molho lá alguns dias, com o Nilson de licença médica, o que sobrou? Vem cá, o Vander Luiz, você vai narrar. Aí era um tal de narrar jogo no sábado, no domingo, Fórmula 1. Foi realmente um momento bem legal ali, que não pelo que estavam passando os companheiros. Silvério com a garganta rapidinho já ia voltar, o Nilson ficou um pouquinho mais, mas aquela oportunidade que a gente teve ali e de poder tentar substituir 2 grandes locutores, né? E aí, o que aconteceu? Tinha Corinthians e Palmeiras, um jogo no domingo à tarde no Morumbi. E eu fui fazer esse jogo porque o Silvério não pôde fazer, pô. E a missão lá era substituir o José Silvério, pô. Aí eu cheguei lá na cabine para fazer a transmissão e aí de repente veio um pessoal da TV Cultura. Bateu e falou assim, poxa, é você que vai narrar o jogo? Eu falei, sou. Ele falou, sabe o que é? A gente vai fazer um programa no Vitrine. O Marcelo Taz era o apresentador do Vitrine, onde a gente vai falar sobre as diferenças de transmitir jogo no rádio e na televisão.
E a gente vai entrevistar os locutores de rádio e de televisão que estão aqui no Morumbi. Só que é o seguinte, aqui na PAN a gente tinha marcado que ia entrevistar o José Silvério, mas a gente está sabendo que ele não veio, você vai falar no lugar dele. Falei, hoje eu vou fazer no lugar dele, é uma pena que o Silvério não vem para vocês aí. Aí ele falou assim, mas teria problema de você dar entrevista? Eu falei, não, com o maior prazer. Então aí, nesse dia que o Silvério não pôde narrar, eu fui e teve a oportunidade de participar do programa Vitrine. E aí aconteceu um detalhe seguinte, o Corinthians e o Palmeiras, eu não lembro o que se era Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e tal, sei que os dois times já estavam classificados, eu acho que era Paulista, os dois já estavam classificados, então o clássico tinha perdido um pouco do seu interesse, apesar de ser um Corinthians e Palmeiras, mas não seria disputado com jogadores titulares, né? Alguns foram poupados. E aí, o que aconteceu? Eu estava narrando pela Jovem Pan, porque o Silvério estava com a garganta ruim. E quem narrou pela Rádio Globo foi o Ulisses Costa. O Oscar Ulisses, que é o locutor titular e primo, né? O Oscar Ulisses é irmão do Osmar Santos e primo do Ulisses Costa. Tanto que eles têm Ulisses no nome, que é o nome do avô deles, né? E o Ulisses Costa estava chegando lá do rádio do Paraná, estava começando no rádio em São Paulo. Tanto que esse sucesso hoje está lá na rádio e na TV Bandeirantes também. Mas não era o titular da Rádio Globo. E o Jornal da Tarde, né? O Simon, sempre o Jornal da Tarde era muito irreverente, pegava uma sacada diferente. O que fez? Saiu a manchete do Jornal da Tarde lá outro dia. Eu tenho esse jornal guardado lá em casa em um canto. Corinthians e Palmeiras. Um clássico com jogadores reservas. E aí, na primeira página do Caderno de Esportes do Jornal da Tarde, também saiu assim. Os locutores também eram reservas. Lucas, só tira um pouquinho do ar para mim aqui. Os locutores também eram reservas, falando de mim e do Ulisses. O Zé Balaio está protocolando um pedido aí para a gente acabar com esse ar. Ou o ar acaba com a gente ou a gente acaba com o ar. Tinha uma época também lá que a gente fazia um tubão lá na PAN, que a preocupação era com o equipamento. O equipamento não podia ficar com mais do que 10 graus de temperatura, né? E aí a nossa garganta que sofria. Então era puta calor lá fora, um calorão lá fora, e a gente de blusa lá encapotado porque tinha que proteger o equipamento. Bom, mas eu vou colocar aqui, porque isso que eu falei para você do dia que eu substituí o Silvério e teve a matéria da TV Cultura, eu tenho um vídeo. E eu vou mostrar para você como é que foi esse dia, um dia bem legal que valeu a experiência. Acompanhe aí. Daqui a pouco no Vitrine você vai ficar sabendo da diferença da transmissão do futebol pelo rádio e pela televisão. Marcelo Taz, me chama que eu vou, hein? Olha só, essa semana o futebol que andava meio xoxo, né? Voltou a agitar a torcida brasileira. É a chegada das fases mais disputadas do Campeonato Paulista e da Taça Libertadores da América. Como o Vitrine é um programa multimídia ou multi-interessado nos fenômenos e mistérios da comunicação, a nossa equipe vestiu a camisa, agitou a bandeira e se enfiou nos bastidores dos clássicos da semana para mostrar para vocês as diferenças e semelhanças entre a narração de futebol pelo rádio e pela televisão. Fala daí de dentro do gramado, nosso repórter de campo, Ricardo Cruz. Vai daí, Ricardinho. Na trave! Botou também para o Masculino, bateu firme. Desviou e a bola foi embora pela linha de fundo. O árbitro vai lá, E o Gilmar, No rádio você tem que criar essa imagem, porque o torcedor que está em casa está imaginando, ele quer saber onde está o jogador. E eu acho que aí é o principal ponto. Durante uma transmissão esportiva, você tem que procurar marcar bem onde está a bola, né? A televisão você tem que narrar, mas tem que deixar um pouco a pessoa que está vendo, o telespectador, ele criar aquela imagem na cabeça dele e você não mastigar tanto. Eu diria que o rádio você mastiga tudo para a pessoa que está ouvindo. A televisão não. A televisão, a imagem já está mostrando muita coisa. Você tem que buscar o detalhe. O Luizão está explicando ali que não teve a intenção, mas vamos ver de novo. Eu acho que as duas têm dificuldades também distintas, também diferentes, né? A transmissão do rádio você não tem um apoio disso que a gente chama de monitor, que é isso que fica aqui atrás de mim e que eu consigo ter replay.
eu posso comentar tudo aquilo que já aconteceu. O narrador de rádio não tem esse monitor para acompanhar mais de perto uma imagem. Por outro lado, ele tem que transmitir toda a emoção só na voz. Ele não trabalha as imagens e tem que vender todo o jogo clássico, seja lá um clássico amistoso, seja lá o que for, mas tudo isso só em cima da voz dele. Levantou, subiu jogadas, passou pelas jogadas, passou pelo Batata também, mas foi cair. Você faz a famosa dinâmica do jogo. Então você se torna um animador de estádio. Torna-se mais emocionante. Aí você dá a entonação de voz, você cresce com a própria jogada. Hoje que a transmissão não é simplesmente também você ficar dizendo que a bola foi para a direita, a bola foi para a esquerda. Eu acho que o ouvinte, ele quer cada vez mais informação. Então é interessante quando o França marca um gol, você fala, olha, esse é o 15º, é o 16º gol que ele está tendo, é o artilheiro do campeonato. Olha esse gol que o Marcelinho está marcando, está fazendo com que ele passe a ser o 4º artilheiro da história do Corinthians. Eu acho que essa preparação, você buscar informações, é muito interessante também, além de você se preparar, deixar a garganta em dia e tal, mas acho que essa busca pela informação é algo que cada vez mais o ouvinte quer. Agora eu vi a utilidade dos dois. O trabalho do comentarista do rádio e o comentarista da televisão muda muita coisa, Flávio? Também muda, porque na televisão você pode exemplificar por uma jogada que está acontecendo até naquele momento. No rádio você tem que contar a história, como ela está acontecendo. Isso, tanto de um jeito como de outro, de forma sucinta. Eu procuro dar muita informação de bastidores, informação técnica também, posicionamento tático, esquema tático, porque quem está ouvindo o jogo pelo rádio, evidentemente quer ter uma ideia como é que seu time está posicionado. Chuta, Rivelino, agacha-se, Jairzinho, é fogo, é gol! Gol! Eu comento o que eu vejo, o que eu já vivi dentro do gramado, uma percepção que você tem fora, em termos de jogada, uma bola que às vezes o atacante perde um gol, que para muita gente, às vezes, fala que é impossível, humanamente impossível ele perder o gol, mas tem os detalhes que a gente percebe, porque a gente já teve lá dentro, e como eu já perdi, eu tive a mesma situação. Então essas coisas, a gente procura passar realmente o que eu estou vendo e passar uma realidade dentro do gramado. Largou a bola, o Luizão foi bater, não foi com o pé alto, ele foi tentar, olha lá. Dentro desse trabalho de narração, tanto do rádio como da televisão, nós, narradores, procuramos levar o mesmo tipo de emoção. Agora, a diferença básica é que na televisão nós temos o telespectador que é praticamente um cúmplice da nossa transmissão. Ou seja, quando a gente mostra uma determinada imagem e narra, tem exatamente aquilo que a gente acabou de dizer. Coisa que no rádio, o espectador, né, que está ouvindo a transmissão, ele não tem como fazer a comparação com aquilo que o narrador disse e aquilo que aconteceu de fato. Lá vem Corinthians de novo, bola solta com o Rodrigo Pontes, escapa na marcação. Quem gosta de rádio, quem quer ser repórter de rádio, quem quer ser locutor esportivo, comentarista, eu acho que é ouvir muito rádio que aí você vai seguir no seu caminho. Eu acho que a melhor escola para televisão é o rádio. Saiu o novo cruzamento para Luizão, passa da bola, Luizão. Jogo bom, jogo bonito no Cícero Palmeiras também. O Corinthians quem vai tentando o seu primeiro ataque. Ricardinho já limpou a jogada em cima do Lincoln. Muito bem, estamos de volta. Essa era uma gravação em VHS de 2000. Você vê que no fim a fita deu a famosa mastigada, mas deu para reaproveitar. Então você vê que legal, porra, 2000 tinha só cabelo preto, hein? 18 anos que... 18 anos é uma coisa pra você, hein? Dá pra fazer um belo estrago. Bom, aí tá bem ainda. Então foi muito legal esse dia, já que a gente falou do José Silvério, e por essa coincidência do destino, quem ia dar essa entrevista, ele já deu milhares de entrevistas, né? Sobrar uma pra mim aí foi ótima, né? E aí o Silvério não pôde naquele dia e a gente deu essa entrevista lá no Vitrine e eu guardo com muito carinho aí essa participação aí. Foi muito legal, né? Ter essa oportunidade aí. Aliás, fiquei muito feliz também, o Silvério participou de um programa da ESPN, a Bola da Vez, falando da sua carreira e colocando fotos atrás, né? Então o Fausto Silva, o Fausto Silva era repórter da Jovem Pan, ele com o Pelé, várias fotos, né? E uma das fotos que ficava passando lá atrás era uma foto que a gente tinha feito lá na redação da Jovem Pan. Eu nem imaginava como que o pessoal da ESPN conseguiu essa foto aí. E tinha uma foto lá ao lado do Silvério, também foi bem legal. Bom, deixa eu fazer o seguinte, então a gente falou bastante de rádio aí, né? O rádio tem uma história maravilhosa, vem aí mais uma Copa do Mundo, e o rádio, infelizmente, está perdendo muito espaço, porque o rádio tem que estar presente no estádio. Ficar narrando só pela televisão,
Isso aí tá matando o rádio. Ah, mas precisa ter patrocínio, tal, não tem dinheiro. Mas tem que correr, porque ficar narrando só pela televisão, só tubo, a coisa fica feia. Deixa eu ver aqui quem mandou mais mensagem. O Eduardo Reis, o Fábio Destro Jaque, o Benedito de Jesus Soares, já tinha falado, mandou aqui. O Lélio José Costa, grande torcedor do São Paulo Futebol Clube. O Fernando Damião, que é o ex-vereador João Fernandes Rodrigues, ele tem a página dele no Face, o perfil é como Fernão Damião. Aliás, o João Fernandes, você está convidado. Vamos ver se a gente vem essa semana aqui, porque você está lançando um livro para falar do período em que você foi vereador aqui de São Roque, tá? E você costumava falar... Questão de ordem, senhor presidente, quando era para pedir lá uma participação lá, né? E o título do livro do João Fernandes, o ex-vereador, é exatamente esse. Questão de ordem. Então vem aqui, questão de ordem, ex-vereador João Fernandes Rodrigues. Vê se vem essa semana ainda aqui para bater um papo comigo, com o Zé Balai, que foi seu companheiro lá da Câmara Municipal, tá bom? E com o nosso Zé Fernando Rabicchini. O Espuleta está acompanhando a gente. E esse Espuleta dizer uma coisa para você. O Espuleta... Cuidado lá em São Roque, hein? Vamos fazer um projeto de lei lá que estão proibindo espoleta, hein? Não vai poder ter espoleta a menos de 400 metros de canil, de gatil, de santuário de animais. Viu, espoleta? Mas ainda agora não. Agora o Cláudio vetou a lei lá do Alexandre, se pode andar sossegado lá por São Roque. Mas daqui um tempo aí, se a gente tiver a aprovação desse projeto, viu, espoleta? Toma cuidado lá em São Roque, o pessoal vai pegar você. Não pode espoleta, não pode buscar pé, nada que tenha de fogos... ruidosos, né? Mas só, depois até vou falar, se der tempo eu falo um pouco desse projeto aí. O Walter Rodrigues está acompanhando a gente, o Leonardo Léo, o Moura Napoli manda mais uma mensagem aqui. Moura Napoli manda o seguinte: infelizmente o tubo está matando o rádio. É verdade, hein? Olha, o tubo tá matando realmente, vamos dizer que tá quase matou, viu? Dizer uma coisa para você. O Antônio Fernandes está acompanhando a gente, o Elvis Muricy Pereira também acompanhando, o Márcio Pereira Luiz também acompanhando. Ô Lucas, eu tô precisando colocar o capacete aí, tá ok meu capacete aí, Lucas? Para que eu possa falar aqui do Recanto da Cascata. Pode ser, Lucas? Pode? Você me avisa aí quando estiver pronto, que agora o Jair Ribeiro fez toda uma mudança aqui e nós ficamos no estúdio e a parte técnica fica lá, bem longe da gente, por isso que a gente precisa do intercomunicador. Coloca para mim o Recanto da Cascata, isso é uma coisa para você, hein? Antecipe seu lançamento, o Recanto da Cascata. Olha, você vai saber o porquê que é bom você morar próximo das coisas. Se você for morar ali no Recanto da Cascata, ali no bairro do Taboão, tô louco, no bairro da Estação, acertei a rima aqui só, no bairro da Estação, você vai estar em frente ali à Expo São Roque. Você vai estar próximo ao Estádio Municipal Quintino de Lima, você vai poder fazer suas caminhadas de manhã ali no Estádio Municipal Quintino de Lima, naquela região arborizada ali do Recanto da Cascata ali. Residencial Recanto da Cascata para você, exclusividade de vendas Morada do Sol. Olha, localização é sinônimo de qualidade de vida. Antecipe seu lançamento, os telefones estão passando para que você possa ligar e fazer o contato para você morar no Recanto da Cascata. Você vai ficar perto do Grêmio União São Roquense, olha, bem tranquilo. E esse é um empreendimento, olha, ecologicamente correto, porque a água de chuva vai ser reaproveitada. Vamos pegar água de chuva lá e já tem lá, eu vou mostrar depois um vídeo para vocês aí durante a semana, onde a água de chuva ela fica armazenada lá e aí ela é utilizada na descarga. Lá no vaso sanitário usa água de chuva e vai usar também essa água para fazer limpeza ali do prédio e tal. Então você, morando no Residencial Recanto da Cascata, você estará também num empreendimento que é ecologicamente correto, entendeu? Corredores amplos, você vai em alguns prédios aí, e você encontra outra pessoa no corredor, não dá para passar, cara. Não. Corredores bem amplos, tal, e inclusive com acessibilidade para quem é cadeirante, entendeu? Tranquilo ali, podem passar 2 cadeiras ali que não tem problema nenhum. Corredores realmente com espaço e não tem isso de ficar apertado não, tá bom? Então, Residencial Recanto da Cascata, quero falar um pouquinho mais para você, vou até colocar o capacete. Vamos lá, falar do Residencial Recanto da Cascata, antecipe seu lançamento. Você sabe que eu fico de olho em tudo que está acontecendo na nossa São Roque, principalmente as coisas boas. Passando aqui pela região da estação, olha só que observei, tem uma obra aqui. Vamos conhecer o Recanto da Cascata. Assim como eu, você também estava curioso para conhecer, né? Olha aqui, nós subimos para acompanhar esse apartamento aqui. Isso é um duplex, rapaz. E olha a visão que a gente tem aqui, hein? Recanto da Cascata, até o Morro do Esqui lá no fundo. E a gente vai circulando por aqui. Olha, aqui serão os apartamentos
com 2 dormitórios. E dá até para chegar aqui e dar uma acompanhada aqui desse lado, hein? Olha só, aqui a gente tem a visão do cruzeiro. Um empreendimento Balti Consultoria, em frente ao Recanto da Cascata, próximo ao Estádio Municipal e ao Grêmio União São Roquense. Residencial Recanto da Cascata, em São Roque. Bem, morar muito bem na nossa São Roque. Estamos voltando aqui com o nosso Linha Aberta, com a reta final do programa. E deixa eu falar para você de um assunto aqui, porque o que você está ouvindo muito aí é fake news, né? Você está vendo aí que tem muita mentira, tá? Tem notícia que sai aí, e notícia mentirosa, e que acaba levando pânico para a população. O pessoal coloca, olha, assaltantes, região tal, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado no jornalismo, a gente tem que preservar a credibilidade. Isso de notícia falsa é terrível, terrível. Aliás, está muito atento aí o Tribunal Superior Eleitoral falando que durante as campanhas eleitorais que vem aí, vai estar acompanhando, porque sai muita mentira e tal. Na semana passada, ou semana retrasada, estava circulando um vídeo nas redes sociais aí, e muita gente ali de São Roque mandou mensagem para mim, onde estava tendo uma briga, revólveres no meio da confusão, e falando que era em São Roque, em frente às lojas 100 de São Roque. Aquilo é fake, não foi em São Roque aquilo, e estavam colocando como São Roque e tal. Mentira. Entendeu? Mentira. Eu recebo várias vezes, né, mensagens assim, de pessoas perguntando, olha, essa notícia aqui é verdadeira ou falsa? E eu sempre procuro buscar a informação se aquela notícia que está chegando ali é falsa ou verdadeira e mando de volta para a pessoa. E ontem segunda, domingo e segunda, mas principalmente ontem, estava bombando aí, estavam mandando para tudo quanto é grupo, uma informação que uma mulher tinha sido presa em Mairinque porque ela estava vendendo espetinho de carne de cachorro. E essa notícia é mentirosa, tá vendo? E tem um site chamado boatos.org que ele pega e levanta todas as informações. E o site até publica as fotos, né? E tá até escondendo ali o cachorrinho, entendeu? Porque são fotos muito fortes, né? Entendeu? E o pessoal botou isso nas redes sociais. Isso é boato, entendeu? O Lucas vai até descer um pouquinho mais aí, porque é o seguinte, ó, mulher teria sido presa em flagrante após matar e comercializar espetinho de churrasco com carne de cachorro em dias de jogos do futebol do Brasil. Essa notícia saiu assim. Mas depois foram compartilhando e tinha gente que mandava o vídeo e colocava, olha, isso aqui aconteceu em Mairinque, então isso é mentira, entendeu? E aí, esse site, o Boatos, até colocou mais informações. Então sugiro você, quando você receber uma informação, você fala, sabe que isso aqui é verdade? Acesse boatos.org. É um grupo de jornalistas que busca informação para esclarecer isso para você, tá? E olha só, até eu tinha lido de onde essa foto, não tem nada a ver, não é nem do Brasil, entendeu? Que é só de, ó, para começar, a história tem sido compartilhada como se tivesse acontecido em várias cidades do Brasil. Já colocaram que isso aconteceu em São Paulo, que isso já aconteceu no Nordeste, que isso já aconteceu no Sul do Brasil, e ontem estavam falando que isso ia acontecer em Mairinque, que é mentira, né? E aí, tem várias coisas ali, ó. Não existe nenhuma notícia e nenhum veículo de comunicação sério sobre isso. Foi pesquisado. Se isso tivesse ocorrido, você acha que se tivesse aparecido um escândalo desse, isso aí estaria aparecendo nos jornais do Brasil inteiro, entendeu? E sobre as fotos dos cachorros que aparecem aí, o boatos.org esclareceu que elas sequer são do Brasil. A foto que mostra os cachorros pendurados, por exemplo, elas circulam na internet em sites árabes desde 2016. Não se sabe, inclusive, se algumas fotos são reais ou se sofreram algum tipo de modificação ou edição. Já a foto onde aparece um homem em uma cozinha com carne de cachorro espalhada pelo chão, ela foi usada em um boato já na Índia, entendeu? Lá as pessoas afirmaram que um grande hotel estaria usando carne de cachorro na preparação de um prato tradicional. Mentira também, entendeu? Não se conseguiu chegar aí à foto original, mas diversos internautas alegaram que as fotos podem ter vindas de um festival da China, onde as pessoas se reúnem para comer carne de cachorro. Mas, quer dizer, é um absurdo, então tem que tomar muito cuidado, entendeu? Com essas notícias falsas que estão por aí. Então essa notícia que estava circulando por aí, esse vídeo circulando aí, de que estava ocorrendo venda
de carne de cachorro, como se fosse uma mulher de Mairim, que isso já colocaram em outras cidades, isso é mentira, tá? Infelizmente tem muita gente que acaba divulgando notícias, acaba gerando pânico, acaba gerando desconfiança, e é só uma notícia falsa que infelizmente acaba tendo aí uma grande repercussão. É esse detalhe que eu queria falar para você. Então fique atento e eu sugiro para você boatos.org, que você lá vai encontrar várias notícias que já andaram circulando por aí e que são absolutamente falsas, tá bom? Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa Linha Aberta e eu até recebi hoje uma informação, uma mulher perguntando para mim como é que ficou a questão dos fogos de artifício com estampidos, com barulho em São Roque. Então, só rapidamente, o vereador Alexandre Veterinário apresentou um projeto de lei restringindo, né, que proíbe, restringe, porque tem uma delimitação de área, o uso de fogos ruidosos. Então, por exemplo, para soltar fogos em São Roque, não pode soltar em eventos com animais, entendeu? Se esses eventos não têm animais, eles, para serem soltos, tem que estar uma distância mínima de 2 quilômetros de clínicas de animais, gatil, canil, e não só com relação a animais. O Alexandre Veterinário tem uma preocupação também com idosos, com crianças, com pessoas especiais que acabam sofrendo no momento aí que os fogos são soltos, né? Só que o que aconteceu? O Alexandre apresentou esse projeto e foi aprovado na Câmara. E todo o projeto que é aprovado vai para o prefeito. E aí o prefeito precisa sancionar esse projeto. Se o prefeito não meter lá a assinatura, não está valendo. Aí volta para a Câmara e a Câmara vai, de repente, o presidente da Câmara tem que promulgar. Mas o que aconteceu? O Cláudio Góes vetou esse projeto, não concordou com esse projeto e mandou o veto para a Câmara. Aí, na semana passada, o Alexandre Veterinário pediu para que o projeto, esse veto fosse adiado por uma semana, a votação, e com a promessa que o prefeito Cláudio Góes iria mandar um outro projeto. Então, ontem nós tivemos a votação desse veto, e o veto foi mantido, até a gente pegou rapidinho aqui no nosso programa. Então caiu essa lei do Alexandre Veterinário, acabou, não tem, foi mantido o veto do prefeito. No momento você pode soltar fogos, tampidos, barulho, jogo de futebol, não tem nada nesse sentido proibido em São Roque. Mas o que aconteceu? O prefeito Cláudio Góes já mandou um outro projeto e agora ele está mexendo no código de postura da cidade. E o que ele está colocando lá? Que fica proibido soltar fogos em eventos com animais. E outra coisa, em eventos que não tenham animais, poderão usar fogos, mas só que uma distância no mínimo de 400 metros de gatil, de clínicas, tal. Então, a distância que era de 2.000 metros, se você pegar ali a Praça da Matriz de São Roque, 2.000 metros, 2 quilômetros, você vai atingir uma grande área, né? Acho que você chega ali no Junqueira, chega no Cambará, tal. Então, foi reduzido para 400 metros. Já foi aprovado esse projeto? Não. Esse projeto deverá ser votado na próxima segunda-feira. Só que esse projeto, ontem a gente estava lendo aqui, na medida que a gente recebeu, e depois ainda preciso de buscar mais detalhes. Porque o Código de Conduta é de 1970 e está se acrescentando essa proibição. Só que nesse código tem lá um artigo em que diz o seguinte: é proibido soltar fogos em logradouros públicos, se você mora na região central, chegar na janela, da janela para fora, tal, e tem essa proibição que já aparece no Código de Postura, Só que tem um item que diz o seguinte: mas em dias de festa, né? Em dias de algum feriado religioso, o prefeito pode autorizar soltar fogos. Então ficou essa dúvida. Então está criando essa limitação de 400 metros em eventos que a gente tem animais. E aí, nesse código que está em vigor hoje, aparece lá dizendo, mas o prefeito pode autorizar, e aí cai essa proibição em dias de festa. Está tendo um jogo de Copa do Mundo, um evento religioso, pode. Então ficou essa dúvida. Até falei com o Ian, que é o do jurídico da Câmara, eu falei, mas não está caindo em contradição? Ele falou para mim que não, que esse item libera a soltura de fogos em praça, tal, desde que seja respeitada essa distância de 400 metros. Então, a interpretação para mim, que eu não sou um especialista, eu só leio ali e tento entender, está meio confuso, porque você tem a limitação em determinado ponto, e depois você tem lá dizendo que o prefeito pode autorizar em dias de alegria, tal, de festa, né? E pode tirar.
Então eu acho que fica um pouco confuso, mas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúne nesta quinta-feira para dar um parecer, vamos ver esse detalhe. E outra questão, no projeto do Alexandre Veterinário, o prefeito Cláudio Góes disse que a prefeitura não tinha como fiscalizar, entendeu? Não tinha como fiscalizar fogos de artifício e que a Guarda Municipal também não podia fazer esse trabalho. Não cheguei ali à conclusão de como a Prefeitura de São Roque, a partir de agora, terá condições de realizar esse tipo de fiscalização. Mas a gente já falou várias vezes, é muito difícil fazer esse tipo de fiscalização. Como é que você vai ficar ligado aí para saber se num jogo de futebol, numa quarta-feira à noite, a pessoa vai soltar fogos e tal? E tem outro detalhe, não adianta, por exemplo, uma pessoa que mora lá, e tem um vizinho que costuma soltar fogos. Não pode você filmar o vizinho soltando fogos. Se filmar, você pode, mas não vale como prova. Quem tem que pegar uma pessoa soltando fogo tem que ser um fiscal, entendeu? Não pode fazer uma denúncia a partir de uma fotografia, a partir de um registro, entendeu? Tem que ser a fiscalização. Então vamos ver como vai ser. É uma lei que realmente a questão de fiscalização não é fácil. Vamos ver como é que fica, mas nesse momento é essa situação. Obrigado a você que esteve ligado conosco. Hoje a gente falou bastante de rádio aqui, trouxe esses detalhes para você. Deixa eu só dar a última passadinha aqui, Lucas, para mandar um abraço final para as pessoas que acompanharam aqui o nosso programa, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta. Deixa eu ver aqui, o Jair do Prado também falou que está acompanhando a gente e tal. Muito obrigado com o nosso Lucas Berlato aqui na Central Técnica, com o Jair Ribeiro na direção. Nós fechamos a edição do Linha Aberta desta terça-feira, dia 15 de maio. Estaremos de volta amanhã, sempre trazendo mais detalhes. Obrigado pelo carinho, os patrocinadores que você acompanha aqui durante o nosso Linha Aberta, na passadinha lá no Esqui Mountain Park, no solo regular para deixar o seu loteamento tudo direitinho, acerte a documentação, enfim, os patrocinadores que estão conosco aqui no Linha Aberta. Um grande abraço e até amanhã. Valeu!